O tema saúde mental deixou de ser um problema para ser abordado e foi uma quebra de paradigma. E o Checkup também se preocupou em trazer o assunto para ser apresentado e debatido com você. Checkup Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. E para falar sobre saúde mental, Checkup recebeu o neurologista Alexandre Kalb. Ele vai trazer muita informação e muito conhecimento para você. A saúde mental, na verdade, como a saúde física que a gente imagina, ela é uma construção durante a vida, né? E ela tem várias influências. Então, um bom exemplo que a gente tem para entender como isso funciona é a gente olhar para os países que a Organização Mundial de Saúde considera como os países mais felizes. O que ocorre naquelas localidades ou naquelas populações? As pessoas têm vínculos sociais, vínculos pessoais muito fortes e seguros. A principal característica desses lugares, como por exemplo na Dinamarca, é o grau de confiança que as pessoas têm nas outras, nos relacionamentos. Então, este é um ponto bastante importante para a saúde mental. Um outro ponto importante é a genética que cada um de nós carregamos. Então, nós temos propensões maiores ou probabilidades maiores de desenvolver sintomas ansiosos, depressivos, e existe o ambiente como um todo. Então, em cada fase da vida, como nós vamos conversar, existem riscos associados às situações que nós experienciamos durante a vida que podem funcionar como gatilhos protetores ou para que a gente desencadeie condições que a gente vai identificar como um problema de saúde mental, como ansiedade, depressão e tantos outros, né? Existe alguma vulnerabilidade que está ligada à idade ou fase de vida que possa proporcionar o surgimento ou aparecimento de uma saúde mental? Existem fases mais vulneráveis, mas se a gente for olhar de maneira um pouco mais detalhada, em todo momento da vida a gente tem exposições ou situações que podem nos predispor ao aparecimento dessas doenças mentais. Então, uma infância tranquila, com segurança, com a construção da autoestima, tem um efeito protetor. Uma criança que cresce num ambiente violento e inseguro ou ambíguo, sem saber se o que ele recebe ali de afeto é uma coisa positiva ou negativa, vai fazer com que ela se sinta insegura. Mas, de modo especial, a gente vê que na adolescência, quando o cérebro está em plena transformação hormonal, em que as relações sociais estão começando a se intensificar e tem muitas pressões sociais que a gente vê hoje, de bullying, de violência nas escolas, de comparação entre os adolescentes, ao invés de se criar num ambiente mais amistoso e de colaboração, isso predispõe ao risco. Outra coisa que acontece nesta fase da adolescência, que é muito suscetível, é a exposição a álcool, a drogas, que muitas vezes ocorre de maneira muito precoce. Se a gente for pensar na vida adulta, tudo isso se soma à responsabilidade. Às vezes do cuidado dos pais idosos, às vezes do cuidado da família, a pressão pela conquista. E lá no fim da vida, a depressão também tem um pico grande, onde as pessoas vão ficando mais isoladas, com a sensação de perda da funcionalidade durante a vida, às vezes carregando doenças crônicas. Então, cada uma das fases tem um cuidado específico que a gente tem que lançar um olhar sobre. Agora, algo que me parece muito claro é que muitas vezes confunde-se a depressão com um certo sentimento de tristeza ou melancolia. E algumas pessoas ficam um pouco mais ansiosas e isso se traduz com um clima talvez de mais exaltação, alguém que está mais irrequieto, né? Para quem nos assiste, a tristeza é algo natural. Se a pessoa está triste, ela não necessariamente tem a depressão. Como é que você configura justamente um diagnóstico diferencial entre a pessoa que é depressiva e a pessoa que está ansiosa, de quadros de reações que são normais dentro de um cotidiano? Uma coisa que a gente sofre hoje na sociedade atual é que determinadas reações ou sentimentos ou experiências que seriam naturais de se viver, elas tentam ser evitadas a todo custo. As pessoas não querem mais ter frustrações, falhas ou sentimentos de perda que fazem parte da vida. E isso é uma das coisas que se reforça bastante como prevenção para o desencadeamento de questões mentais. Quando uma criança ou um adolescente cresce com uma educação socioemocional adequada, ela vai saber que a frustração faz parte da vida.
por isso que às vezes nós vemos situações tão extremas e absurdas, às vezes, de a gente olhar, de uma criança ou um adolescente que teve uma frustração básica e que acaba tirando a própria vida, porque não consegue lidar com aquele tamanho que é a sensação da perda. Por quê? Porque hoje a sociedade é uma sociedade do sucesso, muito, em parte, impulsionada pelas redes sociais. Nas redes sociais as pessoas não postam. Hoje eu tive um dia terrível, eu discuti com o meu chefe, o pneu do meu carro furou e eu não tenho dinheiro para pagar a conta de amanhã. Ninguém posta isso, porque isso é real demais. Então, o que acontece é que as pessoas acabam confundindo questões normais da vida como se fosse uma doença. Te respondendo, a depressão, ela pode se manifestar com vários sintomas. A tristeza normalmente está presente, mas a irritabilidade é um sintoma bastante presente. A desmotivação, a perda da confiança e da autoestima, a presença da insônia, principalmente do meio da noite e aquela insônia que desperta o indivíduo antes do horário dele levantar. Ele acorda 1 hora antes. Isto é considerado um equivalente depressivo. Mas quando você conversa e vê o meio em que a gente convive, até antes da pandemia, existiria, eu posso dizer, uma certa refratariedade às pessoas quererem falar sobre depressão. As pessoas contam do diabetes, tomam hipoglicemiante, comentam da sua hipertensão, mas raramente comentam que estão tomando um antidepressivo. Você acha que ainda existe um tabu? Quais são os maiores entraves para lidar com a saúde mental nessa fase 2025? A questão mental, ela carrega um estigma com ela. Eu acho que a pandemia trouxe a possibilidade realmente de se falar muito mais sobre isso, porque ficou muito mais evidente, né? O efeito do isolamento em si, se não foi o efeito do vírus, porque a gente também tem aí algumas pessoas que tiveram quadros depressivos importantes após a infecção e um quadro astênico e de mudança do humor que acompanha um quadro chamado Covid longa, mas o principal efeito foi o isolamento. Então, coisas básicas como a pessoa acordar de manhã, descer até a portaria do seu prédio, dar bom dia para o porteiro e ir até a padaria, isso faz com que o seu cérebro esteja sendo estimulado ponto a ponto, segundo a segundo. A partir do momento que você fica sozinho, isolado, e mais do que isso, com medo de morrer, porque todo mundo tinha, você passa a ter sintomas e uma tendência maior depressiva. Eu acho que houve uma mudança e uma melhora nesse cenário, porque se passou a falar mais, mas boa parte dessas condições mentais, como a depressão e a ansiedade, elas têm picos durante a vida. Então, hoje, como coincidência, eu estava atendendo uma paciente que depois da Covid, ela passou a ter sintomas ansiosos, importantes, a ponto de se retirar da convivência das pessoas, de deixar de ir à igreja que ela gostava de ir, deixar de fazer a caminhada, que o simples fato dela pisar na rua fazia com que ela se sentisse ameaçada. E hoje ela voltou muito bem, depois do primeiro mês do início do tratamento, com um antidepressivo, que é uma coisa, até uma resposta muito boa. E o que ela me contou, disse, eu não lhe disse na primeira consulta, mas eu já tive esses episódios outras vezes. Mas como eu melhorei sozinha, eu achei que isso fosse acontecer de novo. Então, tanto a depressão quanto picos de ansiedade, eles têm fases de muitos sintomas que depois, às vezes, recrudescem, diminuem e a pessoa volta a uma funcionalidade quase normal. E isso traz para a pessoa a sensação de que isso vai passar sozinha. Você é um neurologista bastante experiente e eu tenho o prazer, muitas vezes, de acompanhar pacientes seus. Eu perguntaria para você, nas doenças neurológicas, algumas ficam muito nítidas porque a pessoa percebe o seu limite. Por exemplo, doença de Parkinson. Outras talvez não seja tão óbvio que, quem sabe, as pessoas não conseguem identificar. Mal de Alzheimer. Como é que é a interface entre o paciente apresentar uma doença neurológica e uma propensão maior a ele ter depressão? Essa pergunta é muito importante. Doenças como as que você citou, como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, elas são doenças do cérebro, todo mundo assume isso. Mas as pessoas têm dificuldade de entender que os distúrbios mentais, a depressão e a ansiedade também são gerados no cérebro. Elas não são questões espirituais, como se acreditou em algum momento no passado. Então, essas são questões orgânicas do cérebro. Eu posso te citar algumas condições bastante comuns com números. A enxaqueca é uma das doenças mais prevalentes que nós temos. No Brasil, ela afeta 1 a cada 6 pessoas. É uma condição bastante prevalente. A chance de um paciente com enxaqueca ter um transtorno ansioso que precisa de tratamento é 3 a 4 vezes maior do que alguém que não tem enxaqueca.
para a depressão é 3 vezes maior. Na epilepsia, 40% dos pacientes vão cursar com sintomas depressivos. Então, existe uma interface porque muitas vezes os neurotransmissores e as vias envolvidas na sinalização dessas doenças é a mesma. E o tratamento de uma condição melhora a outra. Então, isso é uma condição bastante comum. A gente ter a interface de depressão, ansiedade, enxaqueca, epilepsia, o próprio Parkinson. O Parkinson é conhecido por ser uma doença motora, tremores, lentidão, rigidez, alteração do equilíbrio. Mas há algumas décadas a gente fala de sintomas não motores da doença de Parkinson e um deles, além da perda do olfato, é a depressão. Ou seja, a depressão pode ser uma sinalização de que aquela pessoa vai ter doença de Parkinson. A ansiedade acomete mais de 50% da população. E certamente conhecer o que pode prejudicar e incrementar o seu desenvolvimento é fundamental para todos nós. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a doutora Luciana Sarin. Legal falar sobre ansiedade, Cláudio, muito legal, porque eu acho que é um tema que a gente está recolocando, né? Está entendendo de uma forma diferente. Acho que a neurociência coloca a ansiedade num outro patamar, então fiquei muito feliz com essa oportunidade. Como é que é o sentimento de alguém que está ansioso? Existe uma generalização ou a ansiedade tem uma forma característica de se apresentar? Acho que a gente precisa fazer uma distinção. A ansiedade, ela é uma reação natural do ser humano, tá? Eu hoje estava ansiosa, né? Eu queria fazer uma figura boa aqui na frente do meu colega querido, né? Então, eu estava ansiosa hoje de manhã, né? Para vir aqui. Essa emoção, né? De preocupação frente a um desafio, ela é não só fisiológica, natural, como ela é importante para a gente planejar, ela é importante para a gente se defender dos perigos, é algo da fisiologia mesmo, que é protetora, que é adaptativa. Se esse mecanismo de alerta, de preocupação, ele fica constantemente ativado, né? Ele é um alarme que a gente tem que receber o aviso quando tem um perigo. Mas se ele fica o tempo todo ligado, né? O botão, né, de alarme fica pressionado o tempo todo, isso vai trazer consequências muito importantes para o corpo, para o cérebro, e aí a gente entra na condição da doença. Como é que o corpo humano reage frente a um estado de ansiedade? Frente a um perigo ou um desafio, o nosso cérebro vai fazer o quê? Ele vai jogar, né, vai aumentar a secreção de noradrenalina, de cortisol, né? Porque ele quer que a gente fique em alerta, tá? Ele quer que vai ter mais batimento cardíaco para bombear sangue para os músculos, porque se for preciso você sai correndo. Você tem que bombear sangue para o cérebro para tomar decisões. Então esse é é o tal mecanismo fisiológico da ansiedade. Porém, se esse mecanismo, ele continuamente fica ativado, esse excesso de cortisol, ele vai causar consequências, ele vai aumentar o nível de inflamação no nosso corpo, vai ficar uma inflamação basal que é muito danosa, tá? Que favorece doenças físicas, favorece doenças psiquiátricas, enfim. O excesso de cortisol, ele vai mudando o cérebro emocional, entendeu? E aí a gente passa a responder a situações de não perigo, mas assim, as situações de alerta com um medo desproporcional, né? A ansiedade, doença, ela tem a ver com isso, com o medo ser desproporcional, o medo ser, a preocupação ser muito ampliada, entendeu? E é mais ou menos assim, para o homem primitivo, funcionou muito bem essa descarga, né, de noradrenalina, cortisol, sai correndo, vai lutar, né, o mecanismo de luta e fuga. Só que hoje o homem moderno, ele fica em estado de alerta o tempo todo. Eu saio no trânsito, eu tenho medo de ser assaltada, né? As pessoas têm, né, preocupações e um estresse contínuo, né, nessa vida que a gente leva, muito trabalho, pouco lazer. Uma vez eu estava discutindo uma paciente, estilo de vida, sexta-feira, 9h30 da noite.
Ela olhou para mim, ela falou, você está me gozando, Luciana, que você quer falar para eu ter, né, cuidar do lazer, e hoje é sexta-feira e 9h30 você está aqui trabalhando, né? Então a gente é engolido por essa, né, por esse estresse crônico, contínuo. E então o que vai acontecer? O nosso corpo, né, o homem moderno, ele tem muito mais condições de condições autoimunes, né, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, né? Essa foi a adaptação, né? O preço que a gente pagou por ter tanta ansiedade, né? Por ter esse basal que afeta, né? Como eu disse, afeta o corpo, afeta o cérebro. Quando a gente fala de faixa etária, né? É normal a pessoa ficar mais velha e ela ter um autocontrole maior sobre o fato de não ficar ansioso? A ansiedade é algo mais característico da juventude? Eu acho que não. Mesmo assim, mesmo. Eu acho que você pode ver, o que muda é a formatação, né? Você pode ter mais em crianças, adolescentes, você tem um pouco mais de sintoma físico, em adolescente mais preocupação, criança também tem fobia social, né? O adolescente pode tender ao isolamento, se ele está muito ansioso, se ele tem crise de pânico, evitar, cai performance na escola. O adulto, ele tem mais preocupações. O idoso, são muito comuns as queixas físicas, né? No idoso. Hoje mesmo de manhã eu atendi uma paciente com 85 anos e ela, né, veio através do cardiologista porque ela estava tendo crises hipertensivas que eram crises de pânico. E não uma doença, enfim, no sentido do, né, uma hipertensão essencial, nada disso. Então, eu acho que o sistema de ativação, de superativação, ele acontece em todas as faixas etárias. Mas o que muda você pode mudar um pouco a apresentação disso. Dados da OMS divulgados em 2025 ressaltam a dimensão do problema e a pior em índices de saúde mental. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais e a ansiedade, junto da depressão, são as condições predominantes no relatório. Para se ter uma ideia, no Brasil, estima-se que 56 milhões sofram da condição. Quando você fala sobre ansiedade, ao mesmo tempo você tem sintomas que podem ou não ser correlatos. Então, um quadro de diarreia quando a pessoa fica ansiosa, enxaqueca acompanha a ansiedade. Como é que você pode descrever um pouco isso? É normal ter esse tipo de manifestação de maneira simultânea ao quadro da ansiedade? Claro, claro. Ao lado dessa preocupação excessiva, ao lado do medo que alguma coisa vai acontecer, daquele medo ampliado que alguma coisa vai acontecer, você tem as palpitações, dor no peito, alteração gastrointestinal, diarreia é muito comum, tremores, sudorese, coceira é um sintoma que também pode acontecer, insônia, né? Tem toda uma série de sintomas físicos que são a manifestação desse estado de alerta contínuo. Muitos imaginam que o Alzheimer acomete somente os idosos, pois não é a verdade. E para falar sobre o assunto, nós entrevistamos a doutora Poliana Pisa, que esclareceu com detalhes aquilo que envolve o Alzheimer. Como você pode descrever os sinais, os sintomas do Alzheimer e como diferenciá-lo de outros tipos de demência? É muito importante conversar sobre isso porque o Alzheimer ele não é a única demência, né? Ela é a mais falada, ela é a mais comum. No nosso país, em que a gente tem vários desafios da parte de prevenção e manutenção do acompanhamento das doenças cerebrovasculares, ela não é a única que tem grande número, né? As demências cerebrovasculares também são altas no Brasil. Mas diferenciar uma da outra é muito importante em relação à parte clínica. A gente fala muito de memória, né? Isso é o que chama mais a atenção das pessoas, mas a memória é uma das esferas da cognição. Então, os sintomas iniciais não necessariamente estão relacionados à memória. Eles podem estar relacionados a planejamento, principalmente planejamento executivo, a pessoa conseguir fazer da agenda dela uma rotina que tenha sentido, então ela começa a se atrapalhar com essa possibilidade, ela pode se atrapalhar na localização, então ela não tem mais aquele domínio sobre caminhos, lugares que ela costumava frequentar e para aqueles lugares de forma automática, como acontecia anteriormente. E é claro, a parte da memória, principalmente aquela memória mais recente. É muito fácil a gente resgatar a
memória antiga porque ela já está armazenada, ela já está no lugar dela que foi adquirido há bastante tempo. O cérebro é um hardware, né? Então ele tem um espaço a ser ocupado. E com o passar do tempo, esse espaço diminui. Eu resgato aquilo que já ocupou, mas para achar um lugarzinho para ocupar novamente é um desafio, principalmente para quem tem o Alzheimer. Então a memória recente, a localização, a linguagem começa a dificultar achar nomes, lembrar de nomes que a gente tinha facilidade. Então a fluência da fala ela fica menor. E o comportamento. O Alzheimer tem uma relação grande com o comportamento, não é a única demência em que o comportamento está presente, a demência frontotemporal, o comportamento tem um pioneirismo grande, até maior que o Alzheimer, mas é muito comum no início do Alzheimer as pessoas terem alguma coisa persecutória, mexeram nas minhas coisas, pessoas que já são conhecidas, foi lá, pegou alguma coisa minha, ter essa ideação mais de que estão mexendo nas coisas dele. E inicialmente o paciente ele tem um insight de que aquilo está fora, que alguma coisa está errada, mas principalmente com uma reserva cognitiva grande, quando o paciente tem já uma facilidade, tem um nível escolar alto, ele vai driblando isso e fica difícil às vezes até no médico na primeira consulta perceber. E o Alzheimer tem várias fases? É possível que ele pare de progredir? Que ele pare de progredir é o nosso desejo principal, né? A gente tem tentado com as medicações e maneiras como a gente vai conversar, mas ele tem 3 fases principais. Ele tem uma fase que é uma fase leve, ele tem uma fase moderada e ele tem uma fase grave. O que diferencia essas 3 fases é o impacto que o Alzheimer traz no cotidiano da pessoa. Então, quanto mais impacto e quanto mais tira a dependência, maior é a gravidade ou ele passa para o estágio subsequente. Antes disso tudo acontecer, existe um marco importante, que é até importante a gente comentar para as pessoas, nem todas elas conhecem, que é o que a gente chama de CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. Ele não é o Alzheimer, ele tem uma chance de não se tornar Alzheimer. Metade se torna e metade não. Esta fase do comprometimento cognitivo leve, lá atrás a gente não tratava, a gente observava. Hoje a gente começa a tratar nesta fase para que a gente tenha uma chance maior que não exista essa conversão. E quais são os tratamentos que nós dispomos? Qual é o arsenal, na verdade, que o médico tem para poder segurar o Alzheimer para que ele não possa progredir? A gente começou a ter um tratamento efetivo, né, que a gente começou a perceber uma modificação, mesmo que mínima, da doença, lá por volta de 1990, né, 91, 92, em que a gente aprovou uma medicação que altera, né, melhora a disponibilidade de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, a primeira gama de tratamento que teve uma efetividade maior, ela é uma medicação que inibe uma enzima chamada acetilcolinesterase. Inibindo essa enzima, ela aumenta a disposição desse neurotransmissor na fenda sináptica. Isso faz com que as ligações entre os neurônios, elas melhorem. Então, a partir desse momento, a gente começou a ter mais um crescimento nessa área. E vieram outras medicações desta família de inibir a acetilcolinesterase. Isso perdurou até 2021. Então, a gente teve um gasto importante em pesquisa, mas que a maioria dos trials foram negativos. Então, a gente teve mais de 140 trials nesse período que não resultaram em mudança na doença, né, na representação clínica da doença. A partir de 2020, a gente começa a ter, com descobertas novas, um outro foco de tratamento. E aí a gente começou a ter uma teoria, que a gente acredita hoje em parte dela, mas que existia um mecanismo numa proteína chamada beta-amiloide, e essa proteína se acumularia no neurônio e ela formaria placas, e essas placas impediriam o progresso ali da transmissão neuronal. E aí isso prejudicaria todas as funções cognitivas. Essa teoria amiloide, ela começou a desenvolver então as medicações focadas nessa placa amiloide. E aí a gente tem alguns tratamentos novos, um recentemente liberado pela Anvisa, que são os monoclonais que vão atingir essas placas. O anticorpo monoclonal, o que ele faz? Ele vai lá no receptor, ele é um anticorpo, aquele receptor avisa a defesa do sistema nervoso central, que a nossa são as micróglias, e aí essas micróglias começam a fagocitar essa placa e retirar essa placa. Isso trouxe um ânimo muito grande quando a gente começou a ver nas imagens que as placas começaram a sair.
O problema é que não são só as placas, né? A placa, ela é quase o final ali do processo de adoecimento, não do paciente, mas de começar a manifestação clínica. Então, tirar só as placas não é o suficiente. Então, com esses monoclonais, a gente viu uma resposta melhor que o inibidor da acetilcolinesterase, mas ainda não suficiente para a gente dizer que existe um grande impacto de reverter, modificador da doença. Esse é o termo que eu ia usar, porque normalmente em neurologia a gente vê que a reversibilidade nem sempre é fácil, né? Nós lidamos em oftalmologia muito com paralisia facial periférica, e a gente espera, às vezes, 6 meses. Os próprios quadros de AVC que acometem indiretamente as vias ópticas, né? Traduzido como uma piora da visão, mas nós também temos um tempo em que pode recuperar. Será porque o Alzheimer seja algo mais crônico que essa reversibilidade ela é de menor chance do que nos quadros de acidente vascular? Perfeito, porque o acidente vascular ele é algo que está acontecendo de forma abrupta, aguda, né? Na grande maioria das vezes o evento em si. O Alzheimer, ele é uma sucessão de fatores que culminam em uma alteração cognitiva, porque são várias esferas cognitivas acometidas, a gente não tem um lugar específico, é difuso pelo cérebro. E essa teoria amiloide, por que a gente hoje acredita parte nela? Porque ela existe, ela está ali, a gente sabe que remover as placas existe em 20% a 30% uma melhora clínica nas fases quando a gente trata nas fases iniciais, mas outras áreas estão envolvidas. Então, com o desenvolvimento das pesquisas, a gente sabe que a parte da diabetes, né, do metabolismo, está bastante envolvido. A gente tem pesquisas com medicações da diabetes, as canetinhas emagrecedoras, que tem uma relação, porque o metabolismo é importante, o estresse oxidativo é importante, a obesidade interfere, a diabetes interfere, são fatores de risco. Então, a gente precisa abordar essas outras esferas também. Agora, 2025, a gente tem uma média de 130 trabalhos rodando pelo mundo para mecanismos que não são só o beta-amiloide, mecanismos que vão agir na proteína tau, que é outra proteína que está relacionada intimamente com o Alzheimer. A gente tem nessa parte dessa via de metabolismo glicogênico também. Então, uma combinação desses fatores, o que a gente acredita hoje, isso sim pode ser um futuro para uma resposta realmente animadora. Nós vamos falar alguma coisa sobre genética e também preferência em relação ao sexo masculino, sexo feminino. Você poderia me dizer alguma coisa disso em relação ao Alzheimer? Sim, tem uma relação genética, sim, né? Tem pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm uma forma genética de APOE já intrínseca. Existe uma relação também genética com a parte cardiovascular, os pacientes que são mais propensos à hipertensão, à diabetes, erros de metabolismo, isso também está relacionado. E na parte homem e mulher, ela é muito significativa. As mulheres, elas têm o dobro de chance de desenvolver Alzheimer comparado aos homens. A gente acredita que isso está muito relacionado ao hormônio, né, que é o que diferencia mais um do outro, mas também tem muita relação com a expectativa de vida, né? As mulheres, enquanto elas ainda não atingiram no global o nível de estresse masculino, de trabalho e tudo que a vida masculina sempre trouxe a mais, elas estão caminhando para serem próximas, mas ainda elas têm uma longevidade maior. E aí, por isso, como o Alzheimer é uma doença que está relacionada à idade, ela também aumenta muito exponencialmente a cada 5 anos, a partir dos 60 anos, então existe essa relação, sim. E o check-up fica por aqui. Agradecemos todo o apoio daqueles que nos ajudaram a formatar esse programa, de vocês que assistiram e deram apoio. Nós temos certeza que 2026 será ainda maior. Qualquer dúvida, querendo escrever, sugestões, escreva drclaudio@jovempan.com.br. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.